Tem uma parte, sim, para me dar do meu testemunho, que é muito forte. Quando eu estava fazendo a segunda parte da quimioterapia, que era a quimioterapia branca, eu comecei, assim, ter muita tristeza e ficar muito cabisbaixa e não conversar direito aqui em casa. E comecei também ter crise de ansiedade. Eu até achei que era por causa da quimioterapia branca, mas aí o médico falou assim que não era. E também tive crise de pânico. Comecei a ter medo de ficar em casa sozinha, comecei a ter medo de sair de casa sozinha, comecei a ter medo de fazer as coisas sozinha. Então foi assim momentos muito difíceis para mim. Porque para mim é um médico, para ir qualquer fazer coisa, eu tinha que começar a me medicar. Para onde eu ia, eu tinha que ficar tomando remédio, Rivotril, que o coração já acelerava, aquele pânico, aquele desespero. Mas, como eu disse, Deus falou que cuidaria de mim e Ele cuidou. Eu comecei, além da batalha de ter passando pelo tratamento, que é muito dolorido, eu tive batalha espiritual também na minha mente. Tinha uma voz que ficava o tempo inteiro na minha mente falando: se mata, acaba com a sua vida, a sua vida acabou, você vai morrer, acaba com a sua vida de uma vez. E era constante. Além de eu estar sentindo aquela depressão, eu sentia aquela vontade de acabar com a minha vida. Não era minha vontade, mas era o que aquela voz falava direto na minha mente. Então, eu lutava direto com aquilo. E Deus cuidava tanto de mim que quando aquela voz vinha, Ele uma vez usou meu filho para falar comigo: mãe, você não vai desistir, não, né, mãe? Você não vai desistir porque você vai querer ver eu casar, você vai querer viajar comigo. E aquilo eu pensava: meu Deus, olha como é que Deus é bom, mandando meu filho falar comigo para mim lutar. Outra vez também, uma vez uma amiga minha veio aqui em casa fazer oração comigo e Deus usou ela para falar comigo. Deus mandou te falar que se você fazer o que você está pensando, você vai perder sua salvação. Porque na palavra de Deus fala que uma coisa que não tem salvação é se a gente tirar nossa própria vida. E na hora eu arregalei meu olho e falei: meu Deus, Deus falando comigo de novo. E aquela voz insistia, me perturbava, eu não aguentava mais, era um desespero na minha alma. Eu comecei a pedir socorro para minhas amigas. Por favor, me ajuda. Tem uma perturbação na minha mente, não aguento mais. E sem eu falar nada do que estava acontecendo, as minhas amigas vieram aqui em casa. Vieram aqui e na hora que elas chegaram no portão, elas pararam e ficaram sérias. E falaram: Michele, a gente sentiu o espírito da morte aqui na sua casa. E Deus tinha mostrado para elas o que estava acontecendo comigo. E nisso, que elas entraram aqui em casa, elas sentiram aquilo, elas começaram a orar e interceder pela minha vida. E aquele mal que eu senti, naquela hora foi embora e eu consegui dormir em paz. E aquela tristeza me perturbava também, aquele mal daquela tristeza. E Deus falou também para mim: olha, o inimigo não está satisfeito, ele quer acabar com a sua vida, quer te deixar triste, mas Deus mandou te falar que ele pode tentar, mas que todo dia ele vai te levantar e vai te pôr de pé e vai te dar alegria todos os dias. Que a noite, que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria vai vir pela manhã. O cuidar de Deus na minha vida foi maravilhoso. Foi tremendo. Foi lindo demais. Eu senti uma opressão tão grande. Era uma dor de cabeça, era uma opressão na cabeça, na nuca, era horrível. E direto vinha as irmãs orar por mim aqui. E teve umas irmãs fazendo campanha 7 semanas seguidas. E elas oravam pela minha mente, aquela voz não saía. Era desespero, eu pedia: ora por mim, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Tinha hora que eu falava: hoje eu acabo com a minha vida, hoje eu vou acabar com a minha vida, não tem jeito mais. Até que um dia eu falei: ô Senhor, me dá uma estratégia para me livrar disso, eu não aguento mais. Aí uma irmã na campanha aqui em casa, ela falou, Deus usou ela para falar comigo. Ela falou assim: eu não sei porquê, mas eu senti de falar isso hoje aqui. Quando eu estava passando um momento difícil da minha vida, que tinha umas vozes que falavam comigo, Deus me deu uma estratégia para mim ficar ouvindo louvores direto no fone de ouvido, direto. E aquela voz começou a sumir. Aí eu na hora regalei meu olho e falei: meu Deus, isso é de Deus para minha vida.
E eu fiz isso, eu comecei a ouvir louvor direto, eu fazia as coisas com fone de ouvido, ouvindo louvor, ouvindo louvor, ouvindo louvor. E aquela voz começou a ir embora. Começou a ir embora. Para você ver como que o louvor liberta, como que o louvor cura. Aquela voz do mal começou a ir embora. Olha, eu vou falar mais para vocês. Foi tremendo o agir de Deus na minha vida. Foi tremendo, maravilhoso. Para completar, um dia eu fui na igreja aqui perto de casa e cheguei lá, era dia de culto de oração. E não foi ninguém no culto de oração. Deus tinha preparado aquele culto só para mim. Só para mim. Só foi a pastora, o pastor, a minha amiga e mais uma pessoa lá que já era dirigente do culto. E a palavra foi toda para mim só de confiança. O pastor levou a palavra e foi todo só de confiança. Aquele dia eu ajoelhei e chorei lágrimas e lágrimas e lágrimas e lágrimas. Aí, quando eu chorava aquelas lágrimas, a pastora falou: olha, Deus mandou te falar que essa palavra hoje era para você. Que esse culto foi preparado para você. E Ele quer que você venha até o altar falando: Senhor, eu confio em Ti, eu confio em Ti. E a partir de hoje Ele vai mudar a sua história. E assim eu fui caminhando até o altar e Ele foi falando: Senhor, eu confio em Ti, Senhor, eu confio em Ti, Senhor, eu confio em Ti. E a partir daquele dias ali, irmão, Deus começou a mudar tudo. Tudo na minha história, começou a melhorar tudo. Eu parei de sentir aquele mal. E detalhes, irmãos, a pastora viu um mal saindo de mim. Ela viu um mal saindo pela minha boca. Aquele mal que me oprimia. Aquele mal que me cercava. Ela viu saindo. Deus preparou. Deus fez tudo certinho. Ele preparou uns dias antes aquela irmã para falar dos louvores para mim. E depois Ele preparou o dia para mim ser liberta, sendo que um dia antes, numa live, o pastor virou e falou o meu nome, falou: tem uma Michele aqui, que Deus mandou falar para ela, que o inimigo está tentando acabar com a vida dela, está tentando lançar um mal muito grande na vida dela, mas Deus falou que esse mal vai acabar, que Ele vai libertar ela, que Ele está libertando ela, que Ele não vai conseguir, porque Deus tem propósito na vida dela. E, irmãos, depois disso, quando foi no outro dia que o pastor falou isso na live para mim, eu fui na igreja e eu fui liberta. Olha como que Deus é fiel. Deus é maravilhoso. Eu passei por esse processo tudinho, da depressão, ansiedade, pânico. E aquelas vozes me falando, era o inimigo me oprimindo, querendo que eu acabasse com a minha vida. Eu vivia tomando aqueles remédios que estavam para poder conseguir ir no médico, sabe? Para conseguir fazer as coisas, sabe? Mas graças a Deus, Deus cuidou de mim. Deus cuidou de mim. Então, se você estiver passando por um processo assim, se agarra com Deus. Não deixa de procurar ajuda médica. Procura, porque é muito importante. Deus, Ele colocou os médicos para poder ajudar a gente. Entendeu? Porque eu precisei procurar o médico para ele ser ali me ajuda no momento, porque eu estava precisando. Então procura ajuda de um médico, mas primeiramente do médico, de um psicólogo para te ouvir, para te ajudar, para te orientar, mas primeiramente ajuda de Deus, porque Ele é primeiro e Ele vai te ajudar, Ele vai te dar direção, Ele vai te encaminhar e Ele vai fazer o que você está precisando naquele momento. Ele fez na minha vida e cada dia Ele tem feito mais. Então, não importa o que você está passando, Deus, Ele é um Deus que muda cativeiro, Ele é um Deus que muda história. Creia, não tem nada que Ele não possa mudar e fazer na sua vida. Amém? Deus abençoe.